Caros jovens, é um grande prazer poder estar com vocês. Nossa aula hoje, ela vai tratar daquelas aulas que nós podemos escolher, ok? Sou Leonel Fernandes e sou um coordenador do seminário. Gostaria de hoje compartilhar com vocês algo que considero muito importante no plano de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso corpo. Lá na Força dos Jovens existe um, um grande parágrafo, né, um capítulo inteiro designado para falar sobre a importância do nosso corpo relativo ao plano de Deus, né? E começa com essa escritura maravilhosa. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 6 de 18 a 20. Fugir da fornicação. Fornicação é se envolver sexualmente antes do casamento. Adultério, uma pessoa casada se envolve com outra pessoa. É pecado. Fornicação à vista de Deus também é pecado. Se envolver sexualmente com outra pessoa antes do casamento. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertencem a Deus. Nosso corpo e nosso espírito pertencem a Deus. Esse é o tabernáculo do Espírito. Hoje vamos falar muito sobre este grande presente dado por Deus para que nós pudéssemos vir aqui nessa terra, para podermos ter boas experiências, como cuidar melhor de nosso corpo, como ele é tão importante à vista de Deus. O folheto ele começa dizendo: o seu corpo é uma dádiva preciosa do Pai Celestial. Ele deu este corpo a você para ajudá-lo a se tornar mais semelhante a Ele. Ter um corpo lhe dá mais poder para exercer a liberdade de escolha. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo pode ajudá-lo a ver o corpo pela perspectiva de Deus. O mundo tem uma maneira que trata o corpo. O mundo tem uma maneira que observa o corpo. Nós hoje trataremos da maneira como Deus, na perspectiva de Deus, como este corpo é tão importante, para que nós possamos voltar à presença de nosso Pai Celestial. E isso faz uma grande diferença em suas escolhas. Saber o que fazer com o corpo e como cuidar do corpo. Então vamos começar com algumas verdades eternas. Lá em Gênesis diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. No Guia Força dos Jovens, ele repete essa mesma ênfase, né? O ser mais glorioso do universo. As Escrituras comparam o nosso corpo a um templo sagrado, um lugar onde o Espírito pode habitar. É claro que seu corpo não é perfeito agora, nenhum de nós tem um corpo perfeito, mas as experiências que você está tendo com o seu corpo pode ajudá-lo a se preparar para receber um dia um corpo perfeito, ressurreto e glorificado. Sua alma é feita de seu corpo e de seu espírito. Por esse motivo, a saúde física e a saúde espiritual estão intimamente ligadas. O Salvador revelou a palavra de sabedoria para ensinar princípios de cuidar do corpo. E ele prometeu bênçãos físicas e bênçãos espirituais. Os sentimentos sexuais, eles fazem parte do plano de Deus, tá? Para criar casamentos felizes e famílias eternas, esses sentimentos não são pecaminosos. Se sentir atraído por alguma pessoa não é pecado, tá? São sagrados, são coisas diferentes. Como os sentimentos sexuais são tão sagrados e tão poderosos, Deus lhe deu uma lei, a lei da castidade, para prepará-los para usar esses sentimentos como ele deseja, a fim de proteger a vida, a fim de proteger esses sentimentos, Deus deu uma lei. Se nós vivemos a lei, estaremos vivendo aquilo que Deus espera que nós vivemos com relação a esses sentimentos. A lei da castidade declara que Deus aprova a atividade sexual.
apenas entre homem e mulher que sejam casados. Muitos no mundo ignoram ou zombam da lei de Deus, mas o Senhor nos convida a ser seus discípulos e viver um padrão mais elevado do que o mundo vive, do que o mundo considera, do que acontece lá no mundo. Vamos ver agora um pequeno vídeo, tá, do presidente Nelson falando a respeito da importância do nosso corpo, tá? Então, logo depois de você ver o vídeo, você vai responder esta pergunta: o que você aprendeu sobre aquilo que o presidente Nelson ensinou a respeito do corpo? Pensem só, agora ele vai falar sobre o corpo em si, sobre esta grande dádiva que nós temos de Deus. Todo aquele que estuda o funcionamento do corpo humano, sem dúvida, viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Cada olho tem uma lente com foco automático. Há nervos e músculos que controlam os dois olhos para formar uma única imagem tridimensional. Cada ouvido está conectado a equipamentos compactos designados para converter as ondas de som em tons audíveis. O coração é uma bomba incrível. Ele possui 4 válvulas delicadas que abrem e fecham mais de 100.000 vezes por dia. Pensem no sistema de defesa do corpo. Ele percebe a dor. Ele gera anticorpos. O corpo renova as próprias células antigas e regula o nível de seus elementos vitais. Os muitos atributos admiráveis de seu corpo comprovam sua própria natureza divina. O apóstolo Paulo o descreveu como um templo de Deus. Por que isso é verdade? Porque seu corpo é o templo de seu espírito, e a maneira como você usa seu corpo afeta seu espírito. Deus é o Pai de nosso espírito. Fazemos parte de seu propósito divino. Quando Ele nos criou fisicamente, fomos criados à imagem de Deus. O desenvolvimento do espírito tem consequências eternas. Quando de fato entendemos nossa natureza divina, controlaremos nossos apetites. Concentraremos nossos olhos na visão, nossos ouvidos no som e nossa mente em pensamentos que são um crédito para nossa criação física, como um templo de nosso Pai Celestial. Por essas dádivas físicas, graças damos a Deus. E grande bênção é termos um corpo. Eu fico impressionado pela por aquilo que nós podemos fazer. Os esportes profissionais, há tanto que eles elevam o corpo, né? Ginástica olímpica, futebol e tantas outras coisas maravilhosas, né? Que existem e que as pessoas fazem com o corpo, essa grande dádiva que Deus nos concedeu. Então, respondam a primeira pergunta: o que você aprendeu com o presidente Nelson a respeito desta dádiva maravilhosa que todos nós temos? Um corpo criado à imagem e à semelhança do Salvador Jesus Cristo. Vamos tirar agora aqui do vídeo, ok? E vamos continuar lá no folheto O Vigor da Juventude, né? Então, olha só o que ele diz. Ele faz alguns convites para nós, ok? Trate seu corpo e o corpo de outras pessoas com respeito. De que maneira nós podemos fazer isso? Ao tomar decisões sobre suas roupas, seu corte de cabelo, sua aparência, pergunte a si mesmo: estou honrando meu corpo como uma dádiva sagrada de Deus,
como um templo do Espírito Santo, o Pai Celestial quer que nós sejamos realmente, quer que nos vejamos como realmente somos. Não apenas um corpo físico, mas seus filhos amados, com um destino divino. Evite estilos que enfatizem ou chamem a atenção inadequada de seu corpo físico, em vez de quem você é como filha ou filha de Deus, com o futuro eterno. Deixe a pureza moral e o amor de Deus guiarem suas escolhas. Busquem conselhos dos seus pais. Antigamente, nós tínhamos o vigor da juventude. O vigor da juventude, ele vinha com algumas diretrizes sobre que tipo de roupa eu deveria usar, que estilo de cabelo, se eu deveria usar tatuagem, não, ok? O vigor da juventude foi descontinuado, os princípios não. Os princípios que governavam aquele folheto maravilhoso ainda existem. Seu corpo é um templo de Deus. Este é o princípio. O Senhor confia em nós. Ele confia que nós vamos tomar boas decisões com relação ao nosso corpo, com o tipo de roupa que eu ou você vamos usar. Elas glorificam a Deus, elas chamam a atenção do Espírito Santo. A roupa vai dar atenção em mim ou vai glorificar meu destino eterno? Então, nossas decisões têm que ser tomadas desta maneira. O Senhor permite que você façamos as escolhas que nós precisamos fazer. Agora, é eu e você que tomamos a decisão se vamos honrar a Deus por meio daquilo que vestimos. Vamos continuar com algumas coisas. Faça coisas que fortaleçam o seu corpo. O folheto, ele ainda continua ensinando coisas que nós precisamos fazer. Ele disse: nada que machuque, nada que prejudique, nada que desfigure seu corpo. Desfrute com gratidão as muitas coisas boas que Deus proporcionou. Mas lembre-se que álcool, tabaco, café, chá preto, outras drogas e substâncias são prejudiciais para o seu corpo, são prejudiciais para o seu espírito. Mesmo substâncias úteis, como medicamentos com receita médica, podem ser destrutivos se não forem usados corretamente. O Senhor estabeleceu uma outra lei, a palavra de sabedoria. Nela nós podemos ver quão sábio é Deus, né? Como eu sou grato por não fazer uso de álcool, por não fazer uso de café, de chá preto, de drogas prejudiciais, né? Nós vemos o grande desperdício, aquilo que eles fazem com as pessoas. Eles são totalmente escravizados fazendo parte e uso destas substâncias. Como eu sou grato por esse mandamento sagrado, eu estimo, eu honro a palavra de sabedoria. Ama meu Deus. Uma das coisas, né? Não é por causa disso, né? Mas uma das coisas que eu amo é essa diretriz. Como eu amo poder viver a palavra de sabedoria, por poder estar livre disso, por meu espírito poder estar livre disso, por meu espírito poder ver melhor, discernir melhor, porque não fazemos uso disso. Mantenha os sexos e os sentimentos sexuais sagrados. Eles não devem ser assuntos de piada, de entretenimento, de vídeos, de filmes. Fora do casamento entre homem e mulher, é errado tocar nas partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja vestida. Em suas escolhas sobre o que fazer, olhar, ler, ouvir, pensar, publicar ou enviar uma mensagem de texto, evite qualquer coisa que propositalmente desperte emoções lascivas nos outros ou em você. Isso inclui qualquer forma de pornografia. Se você descobrir situações ou atividades que tornam as tentações mais fortes, evite estas coisas. Você sabe quais são essas situações e atividades. E se você não tem certeza, o Espírito, seus pais, seus líderes
podem ajudá-lo a saber. Mostre ao Pai Celestial que você honra e que você respeita o poder sagrado de criar vidas. Como a força dos jovens indica, o Senhor estabeleceu a lei da castidade. Protege esse poder de criar vidas. Quão grato eu sou por esse mandamento maravilhoso que o Senhor nos deu, onde podemos honrá-lo também, vivendo este mandamento tanto fora do casamento, quanto enquanto a gente não é casado, quanto dentro do casamento, vivendo este padrão, vivendo estas leis, mesmo quando sou solteiro e mesmo quando sou casado. A pornografia prejudica aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo de como você vê as outras pessoas. Qualquer outro pecado relacionado a isso, piadas imorais, indecentes, prejudicam o nosso espírito, afastam o Espírito de Deus, fazem com que nós nos afastemos daquilo que é puro, daquilo que é reto, daquilo que é sagrado. Precisamos tomar a decisão de viver este mandamento de Deus. Vamos ver um vídeo agora que vai nos ajudar a ver claramente sobre isso. Espero que vocês possam estar animados ao ver este vídeo. E a mesma coisa, ok? O que este vídeo te ensinou sobre a lei da castidade? Esta é a segunda pergunta que você deve responder lá no formulário. Os adolescentes pensam: sempre ouvimos que não devemos envolver-nos sexualmente, mas nunca nos dizem quais são os limites. Quais são os limites? O problema com essa pergunta é que alguns pensam que, se identificarem os limites, podem chegar perto deles e não ter problemas. Assim como descer um rio sem saber que há uma cachoeira à frente, tentar chegar perto desses limites não é uma ideia muito inteligente. Pense nesta analogia. Conta a história de um piloto militar que sobrevoava próximo a uma floresta. O militar tinha a regra de que não deveria sobrevoar muito perto das árvores. O motivo é bem óbvio: um movimento em falso e o avião cairia. Em vez de ver quão perto poderia voar das árvores, esse piloto fez sua própria regra de que ficaria pelo menos 150 metros acima das árvores. Assim ele ficaria muito mais seguro. Assim como o piloto pode bater nas árvores, compartilhar intimidades físicas antes do casamento resulta em distúrbios emocionais, entre outros. Em vez de perguntar sobre os limites, devemos seguir padrões que nos mantêm seguros. Para o vigor da juventude, dita esses padrões. Antes de casar-se, não faça nada que desperte as fortes emoções que só devem ser manifestadas no casamento. O livreto para o vigor da juventude alista coisas que não devem ser feitas. Ele diz: não troquem beijos apaixonados, nem deitem uns por cima dos outros. Não toquem as partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa, com ou sem roupas. Não permitam que ninguém faça isso com vocês. Se essas coisas assemelham-se a sobrevoar as árvores, o que seria sobrevoar 150 metros acima das árvores? Eis aqui uma ideia que pode ajudar. Faça apenas coisas que se sentiria vontade em fazer na frente de seus pais. Um jovem de 15 anos pode perguntar: mãos dadas pode? Substitua a pergunta por: eu ficaria de mãos dadas na frente dos meus pais? Você pode estabelecer padrões que o mantenham puro. O elder Richard G. Scott disse: estabeleça com firmeza padrões pessoais. Escolha uma hora de profunda reflexão espiritual quando não há pressão sobre você, em que possa confirmar suas decisões através de impressões provenientes do Espírito Santo. Decida nessa hora o que você fará ou não fará para expressar seus sentimentos. O Espírito guiará você. Então, não se desvie das decisões, não importa quão certo possa parecer quando a tentação vier. Fale com seus pais e líderes sobre seus padrões e procure outras orientações. Ore ao Pai Celestial e peça aprovação para os padrões que estabelecer. Quando sentir o Espírito Santo confirmando seus padrões, você terá mais poder para vivê-los. Vamos rever o que conversamos. Os profetas ensinam claramente como manter a pureza sexual. Eles ensinaram esse padrão. Antes de casar-se, não faça nada que desperte as fortes emoções que só devem ser manifestadas no casamento. Como o piloto prudente mantém-se longe das árvores, não devemos chegar nem perto do pecado.
Você pode orar e conversar com Deus sobre os padrões pessoais que estabelecer. Use o tempo que precisar para ser guiado pelo Espírito. Ao definir padrões claros, não se desvie deles. E não deixe acontecimentos do passado controlarem seu futuro. Se você sair do caminho, você poderá retornar. Em um mundo repleto de tentações, é difícil permanecer virtuoso, mas vale a pena. Ao obedecer ao mandamento de Deus de ser puro sexualmente, você se prepara para fazer e guardar os convênios sagrados do templo. Você se prepara para edificar um casamento forte e trazer filhos a este mundo que farão parte de uma família amorosa. Ao analisar a situação como um todo, é fácil perceber que vale a pena guardar o mandamento de Deus de ser puro sexualmente. Bom, novamente vamos falar com vocês. O que você aprendeu? Novamente a pergunta, né? O que você aprendeu sobre a lei da castidade ao ver este vídeo? Você será feliz com o passar dos anos ao viver esta lei e ao cuidar de seu corpo e ao se preparar para as futuras responsabilidades, tanto as responsabilidades de mãe quanto as responsabilidades de pai. Você será feliz por ter guardado este mandamento e se preparado e se reservado apenas para sua futura esposa. O Senhor abençoará você e abençoará a sua posteridade por meio de sua fidelidade. Seja fiel a Deus em guardar este mandamento. Siga as instruções de seu líder. Tome cuidado com beijos apaixonados. Não toque nas partes íntimas de ninguém, com ou sem roupa. O Senhor deu uma lei para que nós pudéssemos proteger este meio de trazer a vida. Nós somos co-criadores com Deus. Aqueles que são legalmente casados, homem e mulher, se tornam participantes em trazer filhos de nosso Pai celestial aqui na terra. Que privilégio sagrado é o dom da vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês ao tomar a decisão hoje de cuidar de seu corpo e de viver os mandamentos de Deus e nunca flertar com o inimigo. Fique longe de tudo aquilo que é mal. Fique longe das piadas imorais, indecentes, aquelas que levam você, talvez, a praticar aquilo que é errado. Fique longe da pornografia. Deus abençoará você e sua posteridade por meio de sua fidelidade. A última pergunta: o que você aprendeu na aula de hoje? Deus te abençoe. Eu sei que Deus nos ama profundamente. Eu sei que Ele tem um plano. E nesse plano, o nosso corpo é um templo dele. É um templo do Espírito Santo. Como eu sou grato por esse corpo, por poder falar, por poder ver, por poder ouvir, por minhas mãos se mexerem. É claro que o cabelo já está caindo, mas sou grato por esse corpo maravilhoso que Deus tem nos dado, pelos mandamentos que Ele nos dá, da palavra de sabedoria, da lei da castidade e tantos outros mandamentos. Que Deus possa abençoar cada um de nós ao viver estes mandamentos dados por Ele, por um Pai que nos ama, que quer que nós não sofremos nem a miséria, nem a desgraça, nem que possamos nos enrolar. Mas é claro que no meio disso acontecem algumas coisas que não planejamos no meio do caminho. O arrependimento é o antídoto. Caso precisamos nos arrepender por termos quebrado qualquer um desses mandamentos, se seguirmos o processo correto do arrependimento, Deus vai nos perdoar de nossas falhas. Confie em seu plano. Seu Filho, o Salvador Jesus Cristo, foi nos dado para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos nos arrepender, para que nós pudéssemos nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Um forte abraço e sucesso nas jornadas, meus amados amigos e irmãos e seguidores do Salvador Jesus Cristo. Deixa essa aula parte do meu amor e parte do meu testemunho no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.